Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Antes nós estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, perdidos, e o Senhor teve misericórdia na nossa vida e fez com que o Senhor Jesus recebesse toda a maldição e julgamento que nós merecíamos receber. E sem nenhum valor a ser pago por nós, o Senhor nos salvou, nos considerou como seus filhos, nos deu a esperança tão abençoada de podermos entrar no seu reino. Nós agradecemos por toda essa grande graça que tem nos permitido. Nesse tempo, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus. Estamos louvando a grande graça do Senhor, estamos aprendendo a sua palavra, estamos em comunhão diante do Senhor. E nesse tempo agora, realmente também nós queremos que o Senhor esteja junto conosco. Que o Senhor Deus possa cuidar de cada um de nós, que o Senhor Deus possa nos sustentar através da mão de piedade, que o Senhor Deus permita a graça necessária para cada um, através da sua palavra, que o Senhor possa se manifestar para nós, para que nós possamos compreender. Senhor, nossos irmãos e irmãs que não puderam estar presentes aqui por conta do Covid-19, que estão em suas casas, ou que aqueles que não estão podendo ouvir a sua palavra, todos eles que o Senhor possa permitir a sua grande graça e sustentá-los, nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, que estão guardando a sua fé, pregando o seu evangelho. Todos esses irmãos e irmãs que o Senhor possa segurá-los dentro do seu santuário, para que assim o Senhor possa permitir a paz, o crescimento, para que no meio dessa dificuldade possam ter somente a fé de dependerem diante do Senhor e saírem vencendo essas situações. Que o Senhor possa trabalhar através do Evangelho. Para aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar a saúde. Que o restante da vida o Senhor possa permitir a graça para que eles possam viver para a sua glória. Para todos aqueles pastores, evangelistas que estão pregando a sua palavra, que o Senhor permita sabedoria, possa permitir para que eles possam evidenciar nitidamente a sua palavra, para que assim o trabalho do Evangelho possa ser realizado. Que a cada momento o Senhor Deus nos permita a palavra necessária, que o Senhor possa nos ensinar qual caminho devemos percorrer, que nesse tempo também nós todos possamos depender diante da palavra do Senhor Deus, que possamos compreender a sua palavra e assim, através da sua palavra, todos os dias possamos ser renovados e aperfeiçoados diante do Senhor. Senhor, esse tempo que está tão próximo da vinda do Senhor, nós estamos reunidos diante do Senhor Deus, que o Senhor possa nos ensinar quais pessoas nós devemos nos tornar, que nós possamos aprender e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 네, 찬송해 주시겠습니다.
전능하신 주여 일어나신 우리 주를 찬송합니다. Vamos procurar a palavra da Bíblia, Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2.
Lucas capítulo 2, a partir do versículo 8 até o 14. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 8, eu irei ler. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Salvador. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. 하여 가로되 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화로다 하니라. 여기까지. O ano de 2021, este será o último domingo de 2021. Então, o tempo que nos foi dado está passando muito rápido. Então, o tempo está passando rápido, quer dizer que o tempo que nós temos para viver neste mundo está sendo reduzido. Quer dizer que o tempo planejado do Senhor Deus está para se encerrar. É isso que o Senhor Deus está nos ensinando. E ao mesmo tempo, nós cristãos sabemos que está bem mais próximo do tempo do retorno do Senhor. E é por isso que nós podemos ver que nessa Bíblia, como em João capítulo 5, versículo 39, ele diz que realmente nós precisamos buscar nas Escrituras, porque sabeis nela ter a vida eterna e delas testificam a mim. Então nós podemos, seja o Novo Testamento, seja o Antigo Testamento, o ponto mais importante é o Senhor Jesus Cristo. Então as Escrituras, a Bíblia, testificam sobre o Senhor Jesus. Então seja o nascimento, a morte, a ressurreição de Cristo, a subida aos céus e o retorno, o segundo advento, tudo está registrado conforme a Bíblia e é a verdade principal, mais importante da Bíblia. Então nós podemos ver que a morte, o nascimento, a morte, a ressurreição, o retorno do Senhor Jesus, tudo isso é uma verdade que já aconteceu. Agora uma coisa que falta é o retorno do Senhor Jesus. Então no Antigo Testamento ele já falou sobre todos os trabalhos que o Senhor Jesus faria neste mundo, de forma bem detalhada. Tudo aconteceu sem falhar, realmente tudo se cumpriu conforme as profecias. Então, o Senhor disse que chegaria o fim quando o Evangelho todo fosse pregado pelo mundo. O Evangelho foi todo pregado pelo mundo. E existe a promessa do Senhor que o Senhor irá retornar nesse último tempo. Então, o retorno do Senhor Jesus, que é o segundo advento, nós podemos saber que está muito próximo do nosso tempo de agora. É por isso que hoje nós iremos falar sobre o tema as pessoas que irão receber o Senhor no retorno do Senhor. Então nós podemos ver que primeiramente o Senhor Jesus, ele morreu por conta de nossos pecados e delitos para salvar-nos da perdição.
E o segundo Senhor Jesus, que irá retornar para este mundo, é o Senhor que irá vir para levar aqueles que forem salvos. E o terceiro Senhor que irá se manifestar é aquele que irá realmente estar no juízo final para julgar os pecadores. Então, quem é esse Senhor? Realmente que irá vir e nós precisamos recebê-lo. Então, realmente é um ponto muito importante. Então, como é que podemos receber o Senhor? Então, quais são essas pessoas? Até as pessoas que achavam que iriam se encontrar com o Senhor, eles não se encontraram. E as pessoas que realmente nunca imaginávamos, pode ser que recebam o Senhor. Então, é por isso que o Senhor querá retornar com certeza. Realmente nós precisamos pensar, será que nós estamos preparados para recebê-lo? Então nós iremos pensar através da palavra. Então, realmente quais tipos de pessoas realmente irão receber o Senhor? Através da Bíblia nós podemos saber antecipadamente quais tipos de pessoas são. Por quê? Porque se nós olharmos toda a história que iria acontecer, o Senhor ele já mostrou antecipadamente, através da Bíblia, através da história que foi escrita na Bíblia, nós podemos saber sobre a verdade que está para acontecer. Então é por isso que a partir de agora, realmente há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus, quando veio a Jerusalém, a Israel, nós podemos ver quais tipos de pessoas o receberam. Quais pessoas são as pessoas que receberam o Senhor Jesus? Então, antecipadamente, o Senhor está nos ensinando quais foram as pessoas que receberam o Senhor Jesus. Logo, quais são as pessoas que irão receber o Senhor Jesus de igual maneira. Então, nós precisamos pensar nesse ponto. Então, ontem, no dia 25 de dezembro, todas as pessoas dizem que eram para celebrar o nascimento do Senhor Jesus, chamando de Natal. Mas como nós sabemos muito bem, essa não é a data do nascimento do Senhor Jesus. Então, porque na Bíblia nós podemos ver que não está registrado exatamente qual é a data de nascimento do Senhor Jesus, então ninguém sabe. Mas por que surgiu esse dia 25 de dezembro? Então, isso realmente era antes mesmo de decidirem o nascimento do Senhor Jesus. Em Roma, haviam os religiosos da época. Então, porque antes Roma servia a vários deuses, eram realmente... Então, é por isso que esses servidores desses deuses, nós podemos dizer que eles receberam essa cultura, esse costume dos seus anciões. Então, dia 25 de dezembro, nós podemos ver aqui aparece nos dicionários, as grandes enciclopédias aparecem da mesma maneira, explicando sobre o Natal, ou data desse dia, aparece muito bem explicado. Nós podemos ver que, primeiramente, 273 depois de Cristo, o imperador Aureliano de Roma, ele servia ao deus Mitra, conhecido como deus do sol também, da luz, e muitas pessoas que idolatravam esse deus do sol, este grande deus, o grande deus em todas os grandes impérios que tinham, eles veneravam o deus do sol, porque realmente sem sol nada tem como fazer. Então os romanos, seja as nações que estavam na Mesopotâmia, todos serviam a deus do sol. Então esse deus do sol, Mitra, era realmente um deus, um ídolo endeusado da época. Então Roma, que vendo realmente essa data que teve no Império Romano, o imperador Constantino de Roma, ele resolveu utilizar essa data, porque quando ele estava em guerra, ele viu uma imagem nos seus sonhos, que quando eles foram com uma bandeira da cruz para a guerra, eles venceram. Então, e eles foram com a bandeira desenhada uma cruz e venceram a guerra.
Logo, ele realmente se tornou um cristão, então o imperador nesse momento, já que ele havia se tornado um cristão e ele realmente resolveu mudar sua nação como cristianismo e obrigou para que todos recebessem o batismo. E eu vi muitos dos locais ainda existentes onde forçavam as pessoas a se batizarem. E Roma, que perseguiu os cristãos, matavam os cristãos, eles resolveram permitir um grande perdão da nação e permitiu grandes vantagens e privilégios para os cristãos. Então, eu não sei dizer realmente de forma bem específica, mas detalhada, mas depois que Constantino ele se tornou cristão, nós podemos ver que o deus do sol, que era venerado em Roma, conhecido como Mitra, realmente a data deste deus foi transformado para a data de nascimento do Senhor Jesus. Então as pessoas no mundo, eles gostam de celebrar dias, datas, não é mesmo? Para as coisas que não conhecem, para as coisas que são invisíveis. E em 325 depois de Cristo, nós podemos ver que eles decidiram de forma realmente bem geral que seria importada essa data como data do nascimento do Senhor Jesus. Foi o momento da cristianização, onde nós podemos ver que muitas pessoas começaram a comemorar, e todos os cristãos eles comemoram essa data. A data do nascimento do Senhor Jesus foi decidida e todas as pessoas comemoram dessa maneira, mas se nós olharmos a origem, realmente é bem confuso, porque veio de costumes anticristãos, realmente hereges, vieram de outros costumes de ídolos. Então nós podemos ver que Malaquias ensina sobre o Senhor Jesus, e falando sobre o Senhor Jesus, disse que ele é como o sol que está realmente girando ao nosso redor, que realmente tem a luz que regenera. Nós podemos ver que o Senhor Jesus foi representado como o sol, ele é como a luz que ilumina as trevas, ele, aquele que realmente iluminou aqueles que estavam assentados sobre a sombra da morte. Então aparecem palavras assim em Malaquias. Então nós podemos ver que eles pensavam, o nosso Deus que nós servimos realmente é do sol, e o Senhor Jesus também é como o sol. Ele é um sol que está girando nos céus. Então eles pensavam nesta palavra e relacionaram conjuntamente. E eles decidiram a data do nascimento do Senhor Jesus para essa data. Então nós podemos ver que o cristianismo da nossa época não sabiam nem a origem disso e somente receberam, somente aceitaram, não pesquisam. Então nós podemos ver que esse dia 25 de dezembro realmente está bem longe da data real do Senhor Jesus. Porque nós podemos ver que Israel, na Palestina, dia 25 de dezembro, eles não podem colocar as ovelhas para fora para pastarem, porque é uma época que chove bastante. E nós podemos ver que na palavra de Lucas, quando o Senhor Jesus ele nasceu, primeiramente as pessoas que foram receber o Senhor Jesus foram os pastores que estavam apacentando as suas ovelhas em Belém de noite. Mas em Israel, dia 25 de dezembro, eles não somente soltam de noite, e também não têm o tempo de estar cuidando das ovelhas de noite, porque não é apto, o clima não é apto para deixar as ovelhas de fora. E nós podemos ver que essa data não é a data do nascimento do Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus ele ter nascido, o Senhor Jesus ele ter vindo com o corpo de um ser humano, é realmente uma verdade histórica. Então, o Senhor Jesus que veio primeiramente a este mundo, realmente quais foram as pessoas que o receberam através da Bíblia? Nós precisamos pensar um pouco. E assim nós podemos realmente ver mais uma vez como é que
nós devemos nos comportar para recebermos o Senhor. Então, as palavras sobre a primeira vinda do Senhor estão escritas diversamente na Bíblia, como Isaías realmente já havia dito que uma virgem realmente conceberia um menino. Então, depois de 700 anos após essa profetização, o Senhor Jesus nasceu de uma virgem chamada Maria. E também podemos ver em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, ele fala: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá o que governará Israel, em cujas saídas são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Então quer dizer que esse Senhor ele esteve desde do início. Então é uma coisa estranha, quer dizer que está representando sobre uma criança, que é o Senhor Jesus, que virá com o corpo de um homem para este mundo. E também como em Isaías capítulo 53, versículos 5 e 6, ele fala que realmente todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, então, mas realmente cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, ele foi ferido por conta de nossas transgressões, ele foi moído por conta das nossas iniquidades, ele recebeu toda a dor e o sofrimento por conta de nós. Então quer dizer que tudo isso iria ser cumprido, e foi cumprido pelo Senhor Jesus. Então, claro que no Antigo Testamento também nós podemos ver que aparecem diversas palavras sobre o Senhor. Então, nós podemos ver que em Salmos capítulo 2, nós podemos ver os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Quer dizer que nesse último tempo, realmente, quando estivermos no tempo dos sinais, então os reis, todas as pessoas deste mundo, eles vão se levantar contra o ungido do Senhor. Então o Senhor ele do céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O meu Senhor me disse: Tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os desmigalharás como uma vara de ferro e tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, quer dizer que o Senhor ele irá julgar este mundo dessa maneira. Então isso está representando sobre o segundo advento do Senhor Jesus. E também, se nós olharmos em Zacarias capítulo 14, versículo 4, ele fala também: E naquele dia estarão os seus pés sobre os montes das oliveiras, e que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio. Ele fala que o Senhor Jesus ele estará sobre o monte das oliveiras. Então nós podemos ver de maneira bem explícita. E se nós olharmos em Jó capítulo 19, versículo 25, fala: Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Ele já está falando sobre o Senhor, o Redentor, ele realmente levantará sobre a terra. Então representa sobre o Senhor Jesus. E se nós olharmos no Novo Testamento também, eles falam diversas vezes sobre o segundo advento, sobre o Senhor Jesus. Essas profecias sobre o segundo advento irão todos se cumprir. E essa data, realmente, do retorno do Senhor Jesus está bem próximo diante de nós. Nós olhamos em Mateus capítulo 16, versículo 28, realmente diz: Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ele diz que haverão aqueles que irão ver todo o Senhor. Claro que os discípulos já morreram faz muito tempo. O Senhor Jesus ainda não retornou. Então, mas depois que ele disse essa palavra, se nós olharmos no próximo capítulo, se nós olharmos no capítulo 17, nós podemos ver que o Senhor ele apareceu para Pedro, Tiago, João e levou eles para um monte alto, em particular, e nós podemos ver que o formato do Senhor Jesus mudou na frente deles. Então, o Senhor ele teve realmente o seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então o Senhor Jesus ele havia sido transformado. E diante deles apareceu Moisés e Elias.
Então nós podemos ver que eles representam os representantes do povo de Israel do Antigo Testamento. Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Então quer dizer que a lei e os profetas representam todas as coisas do Antigo Testamento. E o que representam todo esse Antigo Testamento é Moisés e Elias. Moisés é aquele que realmente conduzindo o povo de Israel, ele viu o terra de Canaã lá de longe e morreu. E Elias é aquele que, sem morrer, ele subiu para os céus vivo, ainda vivo. Então, por que Moisés e Elias apareceram ali? Então, são duas grandes coisas. Quer dizer que o Senhor Jesus, que foi testificado pela lei e pelos profetas, realmente nós podemos ver que ele está agora realmente passando todo o seu papel, todo o seu trabalho, porque o Senhor já havia profetizado sobre a sua morte através de Moisés e Elias, já que o Senhor Jesus, que já foi confirmado através dos profetas e da lei, ele realmente já manifestou que ele iria morrer na cruz. E mais uma coisa, então todas as coisas que iriam acontecer quando o Senhor Jesus ele retornasse foi manifesta naquele tempo para eles. É por isso que nós podemos ver que Pedro, em 2 Pedro, capítulo 1, então ele realmente falar que o Senhor Jesus irá retornar, realmente não são palavras de criação dos homens, mas realmente o retorno desse Senhor, realmente essa imagem nós já temos visto. Pedro já disse dessa maneira, ele disse que viu o retorno do Senhor. Então quando? Então quando nós estávamos no Monte da Transfiguração junto dele. Então, quando o Senhor no Monte Santo, ele foi transformado. Então, quer dizer que essa é a imagem do Senhor Jesus sendo transfigurado. Quer dizer que o Senhor, ele retornando. Então, nós podemos dizer que naquele lugar eles ouviram a voz do Senhor. Que este é meu filho amado a quem me comprazo. Eles ouviram essa voz do Senhor. É por isso que nós podemos ver que Pedro, ele lembrava dessa imagem do Senhor Jesus sendo transfigurado. Quer dizer que a imagem do Senhor Jesus, ele retornando. É por isso que antes de eu morrer, então esses problemas sobre o retorno do Senhor, eu somente posso contá-los a vocês. Então quer dizer que o Senhor ele manifesta antecipadamente o que está para acontecer, não é mesmo? Então como um filme que as pessoas gostam de assistir filmes, mostra primeiro o trailer, não é? Mostram como é que vai ser o filme, uma parte. Então da mesma maneira, nós podemos dizer que Apocalipse ele já mostrou tudo o que iria para acontecer. Mostrou toda a imagem de tudo que está para acontecer em Apocalipse. Então mostrou antecipadamente como vai ser. Então mostrou para os seus discípulos. Então essa imagem do Senhor Jesus, ele realmente retornar é o segundo advento do Senhor. Então Moisés e Elias estarem junto do Senhor, quer dizer que manifesta todos os cristãos que irão se encontrar com o Senhor Jesus ao morrerem e ressuscitarem. Quer dizer que eles, como Elias, realmente vivos, irão subir aos céus. Assim como Enoque, antes de ser julgado este mundo através da água, o Senhor o arrebatou. Então, da mesma maneira, realmente os cristãos, antes de receberem o juízo do Senhor, irão ser arrebatados. É por isso que em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 em diante, realmente fala que o Senhor Jesus, através dos sons dos anjos das trombetas, ele irá realmente retornar. É por isso que todos aqueles que estavam em Cristo realmente ressuscitarão primeiro. Todas as pessoas que receberam a salvação e morreram, claro que o espírito deles estão no paraíso, mas o corpo deles estão no mundo. Mas todos eles, não importa como morreram, realmente irão ser vivificados. Então, quer dizer que todos aqueles que estiverem no meio dos seus túmulos, realmente ouvirão a voz do Senhor. Então, através do som, da voz de vida, eles ressuscitarão. Então quer dizer que não é porque as pessoas eram bons, não é porque eram realmente pessoas boas, mas os bons, realmente os que na Bíblia representam, são as pessoas que receberam a salvação. Quem recebeu a salvação vive naturalmente como uma pessoa boa. Então quer dizer que realmente assim é disperso os bons e os maus. Então os cristãos e os não cristãos, realmente é dessa maneira que é diferenciada essa palavra. É por isso que os cristãos, os salvos, os santos, irão ser vivificados através dessa voz realmente de vida do Senhor. É por isso que, assim, logo em sequência, os santos que estão vivos
para receberem o Senhor Jesus, realmente no tempo do retorno do Senhor, eles terão o seu corpo transfigurados nos ares, irão se reencontrar com o Senhor nos céus. Então, realmente não é que vão se encontrar nos céus, ali no meio das nuvens, não é isso. Realmente eles somente estão falando isso, mas a tradução é sobre nós saímos deste corpo e sermos transformados para nos encontrarmos, realmente, deste mundo material para o mundo espiritual junto com o Senhor. Então esta é a maior esperança de todos os cristãos neste mundo. É por isso que nós estamos vivendo num tempo tão próximos do retorno do Senhor. É por isso que nós, realmente mais do que morremos e encontrarmos com o Senhor, nós estamos vivendo num tempo onde podemos ficar vivos e nos encontrarmos com o Senhor. É por isso que se nós nos mantemos um pouco mais saudáveis, vivemos um pouco mais tempo, nós poderemos nos encontrar com o Senhor em vida. Então eu acredito que eu vou conseguir estar vivo e me encontrar com o Senhor. Então esse dia pode se tornar hoje também. Então porque realmente o Senhor, ele falou sobre vários sinais e todos esses sinais se cumpriram já. Então não tem problema algum na Bíblia se o Senhor ele retornar hoje. Então é por isso. Em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7... Realmente nós podemos ver que o Senhor ele irá retornar com seus anjos, realmente no meio do fogo. Então nós podemos ver, realmente no meio da luz ele irá retornar. Então realmente todas as pessoas que não conheciam o Senhor, para todos aqueles que realmente não se sujeitaram à sua palavra, aqueles que desconhecem o Senhor, aqueles que conhecem, mas não se sujeitaram ao Evangelho do Senhor, quer dizer que não nasceram de novo, todas as pessoas irão receber o castigo do Senhor. Então todas essas pessoas que partiram da glória do Senhor irão receber a perdição eterna. E nós podemos ver que quando o Senhor ele vier, para todos aqueles que creem, o Senhor ele realmente já disse que irão receber a glória dos céus. Então todas as pessoas que creem irão encontrar com o Senhor no meio da glória. Então eles estarão junto do Senhor. Então quer dizer que a nossa evidência realmente foi feita para que nós pudéssemos crer. Então é por isso que todos aqueles que não creem realmente estarão no dia do juízo diante do Senhor Deus. Mas todos aqueles que creem, para nós, irá se tornar um dia realmente glorioso de nós podemos entrar no reino do Senhor Deus diretamente. Irá se tornar um tempo de glória. Então é por isso que esse tempo está muito, muito próximo diante de nós. Então nós podemos ver que João Batista, testificando sobre o Senhor Jesus, ele já havia dito: ele disse realmente o trigo, realmente a colheita vai ser posta no celeiro, e o joio vai ser separado para ser queimado. Então o Senhor é como uma espiga cheia, realmente da ervilha cheia da espiga, realmente irá ser posto no celeiro. Mas aquelas pessoas que vão para a igreja, dizem que estão servindo ao Senhor Deus, mas não têm essa salvação, realmente que é somente o joio, ou somente são uma casca, o restante que vazio, eles realmente são o quê? São as pessoas que irão para a perdição, para o inferno eterno. Então quer dizer que realmente no tempo do retorno do Senhor Deus já vai ser separado e vai ser decidido e realmente de forma exata quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Em Mateus capítulo 16, também o Senhor já havia dito. Então, quando ele for para o reino dos céus, ele descer dos céus junto dos seus anjos, realmente ele irá retribuir cada um com o que tem feito. Então o Senhor, ele irá vir com todos os seus anjos, realmente do dom, da glória de Deus, do poder de Deus. Realmente o Senhor Jesus, quando ele veio pela primeira vez, ele veio com um formato tão coitado, mas depois da vinda do Senhor, o Senhor que foi abandonado por este mundo, ele irá vir com grande poder e grande glória, irá se manifestar novamente neste mundo. Então quer dizer que quando o Senhor ele vier, ele virá junto dos seus grandes exércitos, seu grandes, realmente, legião de anjos, e ele irá retribuir cada um como o que tem feito neste mundo. Então é por isso que os cristãos, realmente, após receber a salvação, como eles viveram, haverá o juízo sobre isto. Então é por isso que realmente os pecadores, eles irão receber o juízo, a perdição eterna, conforme eles viveram e pecaram diante deste mundo. E os cristãos, de igual maneira, como eles têm feito diante do Senhor, irão receber o juízo dos cristãos, dos santos. Então se nós também olharmos em Hebreus
capítulo 9, versículo 8 também, ele já disse que o Senhor Jesus, ele se tornou a propiciação pelos nossos pecados. Ele se entregou em uma única vez na cruz. Então quer dizer que o Senhor é aquele que realmente ele veio para salvar os santos até em sua carne, para que possam entrar no reino dos céus. Então, quer dizer que todas as pessoas que receberam a salvação, então, quer dizer que para essas pessoas que receberam a salvação em espírito, o Senhor ia retornar uma segunda vez para salvar-lhe as carnes. Então realmente nós podemos ver que aparecem diversas palavras da Bíblia. Então, mas se nós formos procurar todas as Bíblias, todas as palavras, realmente vamos passar o dia todo procurando. Então, mas primeiramente nós podemos ver que realmente o Senhor irá retornar mais uma vez. Em Hebreus também ele disse que o Senhor, aquele que está realmente por vir, virá, realmente ele irá vir sem demora. Então se nós olharmos, realmente parece que é um longo período de tempo, mas ao ver do Senhor Deus é somente num instante. Realmente num piscar de olhos chegará o dia. Então, aquele que está por vir, virá. Quer dizer que o Senhor que está prometido, ele virá com certeza. Realmente no tempo determinado, sem demora ele virá. Então, se nós olharmos em Atos capítulo 1 também, o Senhor, quando ele vier para o Monte das Oliveiras, realmente, muitas pessoas, eles viram quando o Senhor Jesus, primeiramente, quando ele subiu aos céus, muitas pessoas viram o Senhor Jesus desaparecendo nos céus. E 2 anjos, eles vieram e falaram, por que vocês estão olhando para os céus? O Senhor já foi, aquele Senhor, ele já partiu. Mas, da mesma maneira que ele partiu, ele irá retornar. Então o Senhor Jesus já havia prometido que ele irá retornaria, e os anjos também testificaram sobre o retorno do Senhor Jesus. É por isso que o Senhor ele irá retornar. Então, quais tipos de pessoas irão receber este Senhor que está para retornar? Quais pessoas poderão receber o Senhor? Então, conforme essa palavra que nós já lemos há um pouco tempo atrás em Lucas capítulo 2, então, o Senhor, quando ele nasceu em Belém, então, no meio da noite, os pastores estavam cuidando de suas ovelhas. Então, estavam realmente apacentando suas ovelhas. Então, vamos voltar novamente para Lucas capítulo 2, versículo 8. Eu irei ler, ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Então nós podemos ver em Belém, realmente cuidar de ovelhas. Podemos ver que Davi, antigamente, ele era um pastor de ovelhas em Belém. Então ele cuidava das ovelhas de seu pai em Belém. Então Davi, depois, ele se tornou rei de Israel. Então, quando o Senhor Jesus nasceu em Belém também, haviam muitos pastores que criavam ovelhas em Belém. Essas ovelhas que eram criadas em Belém eram levadas para Jerusalém para serem servidas como ofertas para o Senhor Deus no templo. Então, mas de noite, nós podemos ver que no meio do campo, os pastores que estavam cuidando de suas ovelhas. Então, essas pessoas todas eram pessoas pobres. Então, seja as ovelhas, bois, cabras que eram criadas naquele tempo, eram pessoas realmente de baixa hierarquia, de classe social, de baixa classe social, então eles eram pobres. E também eram pessoas realmente ignorantes, pessoas ordinárias. Mas, de repente, surgiu um anjo. Então, os pastores eles se assustaram. E o anjo disse, não temais. Então, realmente, eu trago realmente boas novas, que é para todo o povo. Então, para todo o povo, quer dizer o quê? Para todo o mundo. Então, realmente, ele está dizendo que essas novas os pecadores agora podem receber a salvação, podem ir para o céu. Quer dizer que o Senhor, o Salvador, que realmente veio para as pessoas deste mundo, porque se as pessoas deste mundo não se encontrassem com esse Senhor que veio a este mundo, nenhuma poderia ser salva. Então, é por isso que ele está dizendo que veio contar essas boas novas, essa boa notícia. Então nós podemos ver
que realmente são as ovelhas que cuidam à noite das ovelhas. Então por que eles estão cuidando à noite dessas ovelhas? Então, de noite, nós podemos ver que existem vários lobos, coiotes que ao verem as ovelhas de noite, eles irão realmente predá-las, irão levá-las para matá-las, para comerem. Então, nós podemos ver que realmente seja leões, seja ursos, seja lobos, realmente ao roubarem essas ovelhas, os pastores eles lutam contra esses predadores para salvarem, como o que Davi fez. Davi ele tirou da boca do leão, do urso e matou. Realmente nós podemos ver que realmente Davi é incrível. Então, da mesma maneira ele luta contra o diabo. Então podemos ver da mesma maneira como Davi ele lutou contra Golias e matou. Da mesma maneira ele lutou com seus inimigos e unificou toda a terra para o povo de Israel. Então nós podemos ver que o anjo do Senhor manifestou para aqueles pastores. Então disse que realmente o Senhor, que é Cristo, ele virá. Então realmente vos nasceu o Salvador. Então nós podemos ver o versículo 11 fala: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então nós podemos ver que Belém era conhecida como a cidade de Davi naquele tempo. É por isso que ele disse: vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então, de repente, começou a aparecer realmente exércitos gigantescos de anjos dos céus. Então, realmente, esses grandes exércitos, realmente, que são soldados do Senhor nos céus, eles vieram e começaram a louvar. Então, deve ter sido incrível uma imagem dessas. Então, isso se manifestou o quê? Para esses pastores de ovelhas. Então, para alguns pastores de ovelhas, pobres que cuidavam de ovelhas, ao ouvirem essas boas novas do anjo, eles viram grandes exércitos dos céus, realmente louvando o Senhor, e dizendo paz na terra, realmente celebrando ao Senhor, dizendo glória a Deus nas alturas. Então, eles conseguiram ouvir esses louvores, tão incrível. E após esses anjos partirem, nós podemos ver que, conforme a palavra do anjo, eles foram para Belém. Rapidamente foram para Belém. E eles foram ver Maria e o bebê que ali estava, a criança recém-nascida. E eles o adoraram. Então, e eles foram contar essa verdade para as pessoas. É por isso que deram realmente glórias ao Senhor e voltaram louvando. Isso é algo incrível, isso não é algo simples. Por que será que aconteceu uma coisa tão grandiosa igual esta? Então nós podemos ver que os religiosos de Jerusalém, nenhum deles se manifestaram ali, nenhum deles apareceram ali, nenhuma pessoa. Quem é que apareceu ali? Somente os pastores de ovelhas pobres que estavam em Belém. Então isso nos dá um ensinamento muito importante. Por que esses pastores de ovelhas realmente eles se manifestaram, receberam essa manifestação dos anjos? Por que os pastores de ovelhas foram servir, foram adorar ao Senhor? Porque é o Salvador deles. Então, realmente, qual é a pessoa que pode receber esse Senhor? Nós podemos ver aqui, realmente, de forma momentânea. Em Belém, realmente no meio da noite, no campo, eles estarão apacentando as suas ovelhas. Então, não somente receberam a salvação, mas essa é a imagem dos cristãos que estão vigilantes. Então, as ovelhas, realmente, eu mesmo sou a ovelha do Senhor. Os outros santos também são ovelhas. Então você está cuidando das ovelhas. Então que seja lobos ou leões que venham capturar essas ovelhas, são os pastores que estão ali para lutar contra esses animais predadores. Em Mateus capítulo 24, o Senhor ele já disse que ele virá como um ladrão. Ele disse para estar o quê? Vigiar. Ele disse para estar o quê? Acordados, vigilantes.
realmente se soubessem, ou se o pai da casa soubesse quando viria o ladrão, realmente estaria vigilante, realmente protegendo a sua casa. É por isso que vós também precisam estar o quê? Acordados, vigilantes. O que é estar acordado? Então, quer dizer que é uma pessoa que recebeu a salvação e está acordado, está vigilante. Então vamos procurar a palavra de Marcos. Marcos capítulo 13. Palavra de Marcos, capítulo 13. Vamos procurar Marcos, capítulo 13, versículo 33. Marcos, capítulo 13, versículo 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então ele disse que aquele tempo nenhuma pessoa o sabe, mas nós podemos saber os sinais. Então, o sinal nós podemos conhecer. Então, na Bíblia fala explicitamente sobre o sinal. Então ele diz o quê? Olhai, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então, versículo 36. Para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Ele diz o quê? E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Então essa palavra, vigiai, o Senhor está dizendo continuamente, repetidamente. Ele disse, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Ele está dizendo para não dormir, para ficar com os olhos abertos? Não, não é isso. Ele está falando para o coração ficar vigiando. Então o coração estará acordado, é viver uma vivência diferenciada deste mundo. É estar acordado, é estar protegendo a si mesmo. Realmente protegendo dos desejos deste mundo, dos desejos carnais do diabo. Então realmente o Senhor ele está dizendo para os seus discípulos estarem acordados, para estarem realmente orando. Então vigiai, realmente precisa estar acordados. Então, realmente para que o Senhor, ao chegar naquele dia, não veja-os dormindo. É por isso, precisam estar acordados. Então, esta palavra, realmente, que vos digo, digo para todos. Então, esta palavra é uma palavra que se refere a nós também neste tempo. Então, quer dizer que é para todos os cristãos. Então, todos os cristãos, realmente... por exemplo, se nós olharmos para os mortos, não adianta o quanto você balance um morto não acorda. Então, tem pessoas que receberam a salvação, mas que estão dormindo. Então, se nós acordarmos aquele que está dormindo, ele vai acordar, não é mesmo? Então, da mesma maneira, em Efésios capítulo 5, ele diz realmente, ó vós que dormem, realmente levantai. Realmente a luz do Senhor está os iluminando. Quer dizer que a luz da manhã está ali no rosto deles. Eles precisam acordar. Quer dizer que a luz do Senhor já os ilumina. Resplandece sobre eles. É por isso que essa é a imagem dos cristãos que estão acordados. Como em Lucas capítulo 26, realmente o Senhor ele já havia dito também para que nós todos possamos estar acordados, realmente para recebermos esse Senhor. Então, nesse último tempo, realmente onde está cheio do pecado, onde as pessoas todas vivem realmente ocupadas, realmente apressadas neste mundo, nós não podemos nos perder neste mundo. Então, realmente, seja nas bebedices, nas dissoluções deste mundo, nós não podemos nos prender neste mundo. Então, é como se fosse uma armadilha, uma cilada para capturar o rato. Então, até isso é difícil hoje em dia, não é? Antigamente eu lembro, realmente, as armadilhas para rato colocavam um pedaço de carne e jogavam um pouquinho de óleo ali para cheirar. E o rato vinha e falava, nossa, olha, aquilo ali é para capturar a nós, tá? Não é para ir, tá bom? Vai acontecer um grande problema se vocês forem. Se vocês forem comer aquilo, vocês vão morrer naquela armadilha. A mãe rato falou isso para os seus filhotes. Mas os filhotes, já que cheira bastante, eles falam, vou sentir só o cheiro. Eles vão lá, ficam cheirando. Então eles falam, nossa, parece que está bom. Aí ele vai lá e lambe, fala, vou lamber um pouco. Então ele fala, vou dar uma mordidinha. E ele fala, vou só morder e correr. Então naquela hora... É legal?
Então, no mundo, pouquinho de pouquinho, os cristãos também. É como se fosse uma armadilha para capturar os cristãos. Então, precisa acordar. Então, vão de pouquinho em pouquinho provando deste mundo. E chega uma hora que, pum, pego. Então, nós todos precisamos estar acordados, vigilantes, para estarmos diante do Senhor. Então, o Senhor Jesus, ele já disse antecipadamente, já nos advertiu. Então, vamos procurar a palavra de Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Vamos ver. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Isto vos digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos o sono, porque a nossa salvação está, agora, mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é pesada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem de bebedeiras, nem de desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então, ele disse que para realmente os cristãos eles sabem que tempo é este, qual é a hora. Então realmente eles conhecendo o tempo. Então, ele fala que realmente estavam dormindo, mas chegou a hora de acordar. Então tem um tempo onde nós precisamos acordar, que nós precisamos saber. Então nós podemos ver que nesse último tempo, realmente nós todos precisamos estar o quê? Orando diante do Senhor Deus. Nós precisamos acordar, nós precisamos despertar do sono. Então as pessoas que dormem estão ali perdidas em seus sonhos. Então agora a nossa salvação realmente está mais próxima do que na primeira vez que temos recebido. Então essa salvação, as pessoas que receberam a salvação do Espírito agora estão esperando a salvação da carne. Quer dizer que as pessoas que receberam a salvação agora eles não vivem para as coisas realmente perdidas, para as coisas corruptíveis, mas realmente irão ser transformados junto do Senhor no último tempo. Então essa é a última salvação, a salvação do nosso corpo. Então esse tempo está tão próximo. Então é por isso que realmente a noite já está tarde, realmente o dia está próximo. Então, realmente o mundo todo ele estará escuro nesse tempo. Então nós precisamos nos despir dessa escuridão, das trevas, e agora vistamos das armas da luz. Então nós precisamos nos vestir dessa armadura da luz. Então essa armadura de luz, quer dizer que é para proteger o nosso corpo contra as flechas dos inimigos na guerra. Então quer dizer que os cristãos precisam estar acordados no último tempo. Eles precisam estar totalmente preparados. Eles não podem realmente estar em bebedeiras, soluções. Quer dizer que as pessoas que vivem conforme o seu próprio pensamento, vivem em bebedices e dissoluções, eles estão perdidos em dinheiro, eles podem ter vícios em dinheiro, vícios nos seus hobbies, vícios em dinheiro, vícios em bebidas alcoólicas, como propriamente dito. Então, realmente ele está dizendo para não estarmos dessa maneira. Então, ele fala glutonarias nem bebedeiras. Então, bebedeiras porque as pessoas eles vão, bebem e ficam ali embriagados, ali tontos, perdidos. Não é para estar, nós precisamos estar aqui cheios do Espírito Santo. Então, realmente, quem está cheio dessas bebedeiras não pode estar cheio do Espírito Santo. Então, é por isso que ele fala também, realmente, não, nem em desonestidades, nem em dissoluções. Então, está cheio disso neste mundo. Se nós olharmos o coronavírus agora, que realmente está matando muitas pessoas neste mundo, que está espalhado pelo mundo todo. Então, mas isso não é nada. Então, os pecados de prostituição, sexuais, dissoluções estão espalhados neste mundo. Estão matando todas as pessoas. Realmente está em todo o mundo. Então, realmente não é para estar nessas desonestidades, as dissoluções, que é realmente brigar, estar em contendas, invejas. Ele fala, nem em contendas e invejas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Então, nós nos vestimos do Senhor Jesus, quer dizer que nós vamos nos parecendo com Ele. Então, realmente, agora não é para nós termos cuidado da carne, não é para vivermos conforme a carne, conforme as concupiscências. Mesmo falando, as pessoas não acordam, nem se mexem. Então, eles falam, mas mesmo assim, e não sei o que. É preciso viver um pouquinho de carne. Não, o Senhor disse para se matarem, para morrerem? Não, não foi. Realmente Ele disse para nós vivermos conforme o Espírito Santo. Porque assim, em sequência, o Senhor também fará nós vivemos na carne também.
Então, realmente, quantas palavras aparecem sobre os cristãos estarem acordados, vigilantes. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, ele diz: para nós não dormirmos igual aos outros. Nós precisamos estar nos preocupando, realmente nós precisamos estar vigilando, vigilantes. Então, porque realmente as pessoas, realmente, se estão nas trevas, eles vão dormir, mas aqueles que estão na luz, realmente precisam estar acordados, precisam revestir-vos da armadura da luz. Realmente precisam estar sempre acordados, vigilantes. Realmente aparecem diversas palavras assim na Bíblia. Então, em Provérbios capítulo 19, versículo 13, ele diz realmente: quem guarda a lei é aquele que protege o seu espírito. Então, realmente, quem está acordado é aquele que guarda a palavra do Senhor Deus. Então, realmente ouve a Bíblia, aprende. Aprender, ele aprende. Então, mas ele aprende muito para se gloriar, para se mostrar? Não é, para obedecer ao Senhor. Então, realmente, a vivência de obediência, a vivência de estar acordado, vigilante diante do Senhor. Então, em Tiago, capítulo 1, versículo 27, também, realmente, diante do Senhor. Realmente é uma pessoa que sem realmente impureza, estar puro diante do Senhor, limpo, realmente é uma pessoa que realmente ele não perde a sua cor, ele não se suja às coisas deste mundo. Então, uma pessoa que está realmente honesto, puro diante do Senhor Deus, ter esse coração limpo de servir ao Senhor, é aquele que protege a si mesmo, é aquele que não realmente se pinta, ele não realmente perde a sua cor para as coisas deste mundo. Então, porque se realmente se vacilar, se errar, ele vai realmente se contaminar deste mundo, vai se parecendo com este mundo sem ele mesmo perceber. Então isso é totalmente contrário realmente da pureza, da firmeza diante do Senhor. O Senhor ele já disse que ele virá como ladrão. Então é por isso que cada um realmente precisa se proteger, para que realmente ele não se mostre a sua vergonha, possa cobrir a sua vergonha, a sua nudez. Então essa pessoa será bem-aventurada. Quando o Senhor ele vier como ladrão, uma pessoa está acordada, está vestindo a sua roupa. Quer dizer que a roupa da justiça que o Senhor já havia dito, já havia nos vestido. Então nós não podemos sujar esta roupa, nós precisamos estar vestindo esta roupa. É por isso que o cristão, ele viver de qualquer seu jeito, quer dizer que realmente está totalmente errado, ele está sujando a sua roupa, mas realmente é uma pessoa que está cobrindo a sua vergonha, está vivendo diante do Senhor, realmente é essa pessoa que irá receber ao Senhor. Mas as pessoas do mundo, eles vivem em glórias, dizendo que verem do jeito que eles querem, mostrando as suas vergonhas, realmente não podem ser assim. Os cristãos, realmente, eles são pessoas que irão receber o Senhor que está por vir. Então, com certeza, precisa ser discernido deste mundo. Então, o cristão ele precisa viver uma vivência totalmente separada deste mundo. Tem, como em Apocalipse capítulo 19, realmente ele já havia dito sobre o casamento, as bodas do Cordeiro. Então, a noiva já está preparada, ela estará vestida realmente do linho novo, branco. Então, realmente, essa é as obras dos santos, dos cristãos. Então, após nós recebemos a salvação, então nós oficialmente temos o noivado junto do Senhor. Então, agora o último casamento é quando o Senhor ele vier. É por isso que quando o Senhor ele vier, então realmente o casamento irá acontecer. Então quer dizer que a noiva já está preparada, ela está vestida realmente desse linho novo, branco, puro. Então, da mesma maneira, os cristãos eles estarem guardando a palavra do Senhor Deus, estarem vivendo nessa vivência realmente limpa diante do Senhor Deus, realmente essa é a obra santa dos cristãos. Então nós podemos dizer que as pessoas que receberam a salvação, as pessoas que vestiram essa roupa realmente limpa, branquinha, não vão para o meio da mina de carvão, para as fábricas cheias, porque realmente vai manifestar se ele sujar só um pouquinho. Sempre precisa manter o quê? Limpo. Sempre pureza, sempre bem cuidado, bem arrumado, precisa viver dessa maneira. Então, realmente, como o pastor que cuida das suas ovelhas no meio da noite, que está cuidando de si mesmo, está protegendo uns aos outros, é o que nós devemos fazer. Então, os irmãos e irmãs que receberam a salvação, que realmente são corpos de Cristo, estando na igreja do Senhor, realmente seja a si mesmo, seja as ovelhas do Senhor, todos eles precisam se proteger. Então, realmente, precisam obedecer à palavra do Senhor Deus. Então, estes cristãos são pessoas que realmente irão alegrar,
ao Senhor, irão se encontrar em glória diante do Senhor Deus. Esse é o formato dos santos. Então é por isso que em Atos, capítulo 20, versículo 28, também ele já falou para os diáconos que estão em Éfeso, para os anciões. Ele já disse, realmente, todos vocês realmente precisam realmente sempre estar cuidando das outras ovelhas, não para si mesmo, somente para si. Então nós podemos ver que os pais, realmente, eles não estão ali somente para si mesmos, eles precisam viver de forma honesta, de forma bem cuidada, para os seus filhos, não é somente por si, porque se eles errarem, pode ser que os filhos também aconteça um grande problema. Então, uma pessoa que ensina a Bíblia, ensina a palavra do Senhor Deus, realmente, se não conseguir viver a vivência de estar acordado, vigilante dentro da igreja, como é que as outras pessoas, outros irmãos e irmãs irão receber este exemplo? Então, um ao outro precisam cuidar. Então, é por isso que, realmente, para recebermos esse Senhor que está para vir, está por vir. Realmente esse é o formato dos cristãos que estão salvos. Realmente o Senhor ele irá vir em glória. Então nós podemos nos encontrar com o Senhor. Então vamos procurar na palavra de Mateus, capítulo 2 também. Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2, a partir do versículo 1. É uma palavra que todos nós conhecemos muito bem. Mateus capítulo 2, versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido do rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então nós olhamos essa palavra, podemos ver que os magos lá do Oriente, então eles são magos, eles são que estudiosos. Então eles viram uma estrela estranha lá nos céus. E ao vendo essa estrela estranha, eles viram: esse é o rei que irá nascer em Israel. Então é por isso que eles foram até Jerusalém. Então, para conhecermos esse acontecimento, nós precisamos pensar por que esses estudiosos, esses astrólogos do Oriente, esses magos, né, eles vieram até aqui. Então, primeiramente, como é que eles olharem para as estrelas e sabiam que era o rei de Israel? Por que eles vieram até aqui? Então, ali é a Babilônia. Então, do Oriente representa a Babilônia. Eles vieram lá da Babilônia. Então, eles vieram lá da Babilônia. E para chegarem da Babilônia até aqui, então quer dizer que realmente a distância deles, realmente qual é a distância de saírem da Babilônia até Israel? Então, dizem que é 805 quilômetros. Então quer dizer que é realmente a distância de 2 vezes de Seul até Busan, na Coreia. Então, realmente é muito, muito longe. Então eles vão para... Tem até o cântico, realmente os 3 magos que eles foram com os presentes, passaram montanhas, rios e seguiram as estrelas, chegaram. Então, mas para que nós possamos saber sobre isso, tá, 565 anos atrás, o povo de Israel, por eles terem pecado contra o Senhor Deus, o templo de Salomão foi totalmente destruído, todos eles foram aprisionados para a Babilônia como escravos. Então, todos os filhos do rei haviam sido morridos, eles arrancaram seu olho e levaram ele realmente acorrentados. Então, durante 70 anos, viveram como escravos. Então, o povo de Israel, por ter pecado contra o Senhor Deus, eles foram destruídos pelos povos estrangeiros.
Então, não somente foram a ruína, mas seja a Babilônia, então nós podemos ver a Mesopotâmia, Pérsia, 메대와 파사 todos esses países que estão naquela região. 같은 그 세력권에 있는 거죠. Então, enquanto eles viviam ali, eles tiveram a chance de manifestarem, testemunharem a Deus. Então, em Isaías, o Senhor Deus já disse que eles eram a testemunha de Deus. Então, é por isso que se nós olharmos em Daniel também, 근데 보면은요. eles haviam sido levados como escravos para a Babilônia. Então, o rei da Babilônia disse que se não reverenciassem aos ídolos, todos eles iriam ser condenados à morte. Então, tinha Daniel e seus 3 amigos. E eles não idolatraram aquele ídolo. É por isso que eles foram amarrados e foram jogados no meio do fogo. Mas quando olhou ali dentro, então caíram 3 pessoas ali no fogo, mas havia 4 pessoas andando. Ele perguntou, quantas pessoas vocês jogaram? Falou, 3, mas olha, tem 4 pessoas ali dentro. 하나님의 종 Então o rei disse, Sadraque, Mesaque, Abednego, vinde, sai, vinde. Então, eles saíram sem queimar nem um fio de cabelo, nem a roupa havia sido queimada, não tinha nem cheiro de queimada. Então o rei ele se prostrou ali. Então, eles disseram, realmente o vosso Deus realmente habita e existe. Então o Deus de vocês protegeram vocês que não serviram e nem adoraram a outro Deus senão a Deus. Quer dizer que através desses 3 amigos foram manifestados sobre o Senhor Deus, foi testemunhado. É por isso que chegando no templo da Mesopotâmia, então Daniel, ele teve realmente grande poder na sua mão. Então, ele estava realmente governando sobre o povo, ajudando a governar ali em Babilônia. Mas eles, os servos, os eunucos, queriam matá-lo e começaram a falar que Daniel queria matá-lo no tempo de Ciro, da Pérsia. Então, Daniel realmente, ele era tão cuidado pelo rei, o rei gostava bastante dele, mas realmente o culparam de traição, queria que matassem. Então o rei condenou ele à morte aos leões, porque não ia sobrar nem ossos direito. Então o rei chorou, ficou triste, porque era o servo dele, realmente o servo do Deus Altíssimo. Então, mas e perguntou para Daniel, disse, Daniel, realmente o seu Deus vivo realmente te salvou dos leões? Ele falou, sim, os leões nem chegaram perto. Deus o protegeu. Então, tiraram-o dali. Então, aqueles que realmente profanaram contra Daniel, quando foram jogados, antes mesmo de caírem no chão, os leões já abocanharam e os mataram. Então, as pessoas que estavam segurando-os também para colocar no fogo, todos eles morreram queimados antes mesmo de chegarem perto, de tão quente que era. Então, todos aqueles que foram contra Daniel, realmente, e o Senhor Deus, todos eles foram destruídos completamente, acabou-se a geração deles. Então teve uma chance de testemunhar a Deus. Então, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho e não sabia realmente a interpretar, então Daniel o ajudou. E também, no tempo de Belsazar, filho de Nabucodonosor, ele trouxe os espólios de Israel, que eram os pratos que serviam a Deus em Israel, e ele tomou seu vinho naqueles pratos. E de repente apareceu uma mão naquela parede e escreveu Mene Mene Tekel Parsim. Então o que significa essa palavra? Ele falou, nossa, o que é essa palavra? Então Daniel interpretou para ele. E naquela noite, o rei Belsazar morreu. Então, realmente, ele teve diversas chances para testificar a Deus.
e enquanto ele vivia como escravo também. 하나님이 Então, o povo de Israel realmente foi destruído por conta do pecado, mas eles tiveram a oportunidade de manifestar sobre o Deus, o Criador. É por isso que seja na Babilônia, na Pérsia, que seria a Mesopotâmia antes. Realmente nós podemos ver que esses reis realmente ajudaram para que eles voltassem para construir o templo de Israel também. É por isso que através do povo de Israel, Babilônia, Pérsia, naquele tempo, através do povo de Israel surgiram pessoas que creram em Deus. Então, o povo de Israel, realmente, eles são o povo escolhido do Deus Criador. Eles creram nisso. 하나님이 약속하신 Então, nós podemos ver que realmente eles estavam esperando e sabiam, como aqueles magos, que o povo de Israel realmente estava por vir o Messias. 아무리 봐도 Então, realmente já não é mais problema o Senhor ele retornar. Então, realmente todas as coisas são coisas realmente futuras, porque disse que realmente uma estrela iria surgir. Uma estrela de Jacó ia surgir nos céus. Então quer dizer que um governador viria dele. Então, seja a Babilônia, seja no tempo dos persas, então havia muitos realmente estudiosos e eles buscavam sinais dos céus. Eles olhavam as estrelas e verificavam realmente todos os caminhos. Realmente não é que os persas realmente é somente um conto que eles olhavam para estrelas. Eles sempre procuravam sinais, eles sempre estudavam a Bíblia, eles pensavam sobre o universo, falando sobre o Deus criador de todas as coisas. Eles podiam conhecer a Deus olhando para os astros. Eles buscavam sinais, buscavam ver, será que tem um sinal especial? Então, porque quando surgia uma estrela especial nos céus, eles falavam, surgiu um governador, uma pessoa especial. Então, se nós olharmos esses estudiosos, os magos daquela época, então, como em Jeremias capítulo 39, versículo 3 também. Então, eles, realmente esses magos, eles são aqueles que estão próximos do rei da Babilônia. Eles são aqueles próximos. Eles são conhecidos como realmente os servos mais próximos do rei, são os ricos. Mas eles de repente olharam para o céu e viram uma estrela que não era para estar lá. Eles falaram, nossa, aquela estrela que surgiu ali é a estrela do povo de Israel que crê em Deus, que representa o rei que está por vir. Então, o Senhor Deus que criou todas as coisas. Então, esse Senhor Deus realmente virá neste mundo. Nós precisamos receber este rei. Então, eles pensaram nisso, em reverenciá-lo. É por isso que todos eles vieram para reverenciarem a esse Deus. Então nós podemos ver que na Bíblia não fala se são 3, 4 magos, mas vieram algumas pessoas. E com certeza deve ter vindo diversos outros servos acompanhando esses magos. Então, para virem 805 quilômetros, realmente tem dificuldades, tem perigos no meio do caminho. Então eles realmente se arriscaram em todo esse percurso de 805 quilômetros e vieram até Israel para se encontrarem com este rei. Então isso não é um problema realmente fácil de entender. É por isso que o rei Herodes e toda Jerusalém ao ouvir isso, eles realmente se assustaram. Então, eles ficaram realmente barulhentos. Porque o povo de Israel sempre esteve esperando. E eles falaram, nossa, mas que rei que vai vir? Porque o Herodes pensava, eu sou o rei. Se outro rei surgir, eu preciso matá-lo. Eu não vou deixá-lo viver. Então seja um rei novo surgir, quer dizer que é um rei para tomar o seu poder. Então é por isso que teve realmente grande murmúrio em Jerusalém. Porque também o povo começaram a se assustar, falaram, nossa, o rei está vindo. Então não foi o próprio povo que esteve esperando. Foram o quê? Realmente
da Babilônia que vieram dizendo que vieram reverenciar esse Deus. Então as pessoas eles se assustaram falando, como assim? A gente não estava esperando, mas por que vieram estrangeiros? Então Herodes ele chamou os líderes do povo, chamou os sacerdotes, escribas e perguntou de onde virá este rei. Eles são estudiosos da Bíblia. Os escribas eles falaram, sim, é Belém de Judá. Eles trouxeram a palavra de Miqueias capítulo 5. Então em Belém, então, disseram que iria nascer uma criança. Então surgirá realmente aquele que irá se tornar o pastor de toda Israel. Então é por isso que o rei Herodes chamou os magos e perguntou para onde que havia nascido essa estrela. Então por que eles vieram até Jerusalém? Por que a estrela aparecia e desaparecia, aparecia e desaparecia? Então pelo próprio pensamento deles, eles pensaram, não, já que é o rei de Israel, então deve nascer em Jerusalém. Eles pensavam dessa maneira. Então, foi um erro eles terem ido para Jerusalém. Então, já que disse que ia nascer em Belém, então o rei chamou-os e disse, se vocês forem para Belém e vocês se encontrarem com este rei, então venham para contar para mim também, para que eu possa ir adorá-lo também. Então não era para adorá-lo, era para matá-lo. E por isso que Herodes, ele matou em Belém todas as crianças abaixo de 2 anos. Realmente teve um grande homicídio, genocídio naquela época. Então, mas um grande problema. Toda Jerusalém ao ouvir isso, eles se assustaram. Então, todo o povo também. O rei se assustou por ele mesmo, mas também. Os magos do Oriente, eles foram para o Belém. Então, Jerusalém para Belém somente dá 10 quilômetros, é muito perto. Então, quando eles foram, eles viram que a estrela surgiu de novo. Aquela estrela que eles estavam vendo, ela apareceu novamente, no último tempo, no final. Estava conduzindo-os até Belém. Então, eles olhando para a estrela, eles realmente se alegraram e alegraram muito. E se nós olhamos em Mateus capítulo 2, versículo 9, fala, e tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela, que tinha visto no oriente, ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Então como que eles realmente se alegraram, se regozijaram com grande alegria por verem a estrela novamente? Mas mesmo assim, por que as pessoas que viviam em Israel não conseguiam ver essa estrela? Então esse Senhor que iria vir como rei, realmente ele se manifesta somente para as pessoas que realmente o esperam, o buscam. Então os fariseus, escribas, sacerdotes. Houve alguém que buscou o Senhor em Belém? Não teve ninguém. E o povo? Nenhuma pessoa foi lá. O que aconteceu? É estranho, não é? Então nós pensamos, falamos, nossa, o Senhor vai nascer em Belém. Então parece que todo o caminho vai estar realmente como se fosse uma grande festa, uma grande confraternização indo até Belém. Mas o conhecimento dos fariseus é um conhecimento morto. O povo de Israel somente eles diziam por palavras que serviam a Deus, mas não tinham nenhum coração de receber ao Senhor Jesus. Então não sei como que é igual no tempo de hoje. Todos eles falam, que feliz, chegou o Redentor. Então, mas eles não vão lá recebê-lo, esse Senhor. Então, eles dançam, cantam. Eles fizeram muito barulho, mas houve alguém que recebeu o Senhor naquele tempo? Então, o Senhor nós precisamos receber com o nosso coração. Então, o seu povo não recebeu naquele tempo. Em João capítulo 11, realmente nenhuma pessoa que era do seu povo realmente o recebeu. Então, somente os magos e os pastores. Então, é por isso que se nós olharmos o versículo 11, entrando na casa acharam o menino com Maria, sua mãe,
e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E vendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Então, o Senhor Jesus ele nasceu em Belém. Então, mas os reis magos eles irem até o Senhor Jesus realmente demoraram muito. Então, claro que os pastores eles foram adorar o Senhor Jesus no mesmo dia, mas os magos, eles vieram lá de longe para receber o Senhor lá dentro da casa. Então, eles não adoraram a Maria que teve o Senhor Jesus. Eles adoraram a criança. Eles adoraram a criança que havia nascido. Vou falar, nossa, esse é aquele que nasceu como rei. Então, até hoje, então todas as pessoas que estão esperando ao Senhor, o Senhor ele manifesta diversos sinais, seja pela natureza, seja por situações realmente políticas, seja por vários sinais que acontecem no mundo. Então, vendo essas coisas acontecerem, esses sinais acontecendo, sabeis que o Filho do Homem jaz à porta. Então, assim como nasce, brota folhas na figueira, realmente precisa saber que está próximo o verão, precisa saber que o Senhor ele está logo à porta. Há 70 anos atrás, mais ou menos, nós podemos ver o povo de Israel e eles pediram a independência. Então, antes que passe essa geração, quer dizer que desde o momento que o Israel pediu sua independência, até que se acabe a nossa geração, que nós que vimos o Israel pedindo a independência, realmente vai chegar ao fim. Então, realmente ouvir rumores de guerras. Nós podemos ver a Coreia do Norte, podemos ver diversos países que têm armas nucleares, que estão guerreando, estão brincando com fogo hoje em dia. Seja no Oriente Médio. Então nós podemos ver que se acontecer uma guerra, em 30 minutos tudo vai ser destruído. Mas as pessoas não pensam nisso, as pessoas só falam, será? Será? Então na Bíblia já está escrito que o mundo irá acabar com armas realmente nucleares. Então nós podemos ver que a fome está em todos os lugares. Seja as catástrofes naturais, as pestilências, que está se espalhando pelo mundo todo. Realmente onde já se viu um tempo igual a hoje? Realmente esse é o sinal dos últimos tempos, mas as pessoas ainda dizem, será? Então vendo, achando realmente esses sinais, ainda essas coisas, nós precisamos levantar os nossos olhos, precisamos ver que realmente está próximo do nosso tempo da redenção. Então, nós sabemos que é certeiro a vinda do Senhor. Então, o Espírito Santo, quando ele vier, ele irá nos mostrar as coisas futuras. Então, a palavra de João já disse que o Senhor, o Espírito Santo, ele vem para nos fazer compreender o Evangelho. E assim ele nos ensina a interpretar a palavra do Senhor Deus e nos ensina sobre o futuro. Sobre as coisas vindouras. Nós cristãos sabemos disso. E é por isso que existem diversas profecias, diversas palavras. E dos grandes sinais que temos, como em 1 Pedro, capítulo 1, realmente nós podemos ver que essa palavra realmente veio como se fosse a alva da madrugada. Realmente a palavra mais exata, a evidência exata que nós temos hoje é a Bíblia. Então nós temos essa profecia verdadeira, como a luz que ilumina na escuridão, como a estrela na madrugada. Então até que realmente brilhe realmente o sol em nossos corações, nós realmente nós podemos ver que realmente quando o Senhor ele retornar, da mesma maneira como os magos ao verem a estrela eles foram buscar o Senhor, eles já que não tinham a Bíblia naquele tempo, o Senhor se manifestou como uma estrela, mas nós temos a Bíblia. Então a Bíblia está no nosso coração para que nós possamos compreendê-la. Então, quando nós compreendemos, através do verdadeiro ensinamento do Espírito Santo, as pessoas que compreenderem verdadeiramente, a maneira de viverem é diferente. Agora eles possuem uma certeza para se encontrarem com o Senhor com grande força, uma vivência cheia de energia.
E assim, então, o tempo do Senhor está muito próximo. E isso é uma verdade absoluta. Então, mas tem diversas pessoas que não têm interesse em esperar pelo Senhor. Eles somente dizem, será? Então, no Oriente, naquele tempo, as pessoas que vieram lá da Pérsia para se encontrarem com o Senhor. Não sei se eles vieram a cavalo, se vieram em camelos. Então, realmente, nós não sabemos quanto que eles sofreram durante um longo período de tempo. Então, mas eles tinham esse coração único de irem se encontrar com o rei de Israel. É por isso que o Senhor conduziu-os até o fim. E assim. Agora as pessoas que esperam pelo Senhor, eles irão receber a condução do Espírito Santo. Vencer as tentações deste mundo, vencer as dificuldades deste mundo, para se encontrar com o Senhor em glória, qual seja a tribulação, a dificuldade que tenham, até o fim. Então, irão buscar ao Senhor, como em Colossenses capítulo 3, versículo 4 também. Então está escrito, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Então nós, em glória, junto do Senhor, realmente seremos manifestos junto com Cristo. É por isso que nós esperamos por esse dia. Então, os magos, quando eles vieram, eles não vieram de mãos vazias. Eles trouxeram ouro, incenso e mirra. Ouro é para entregar como presente para o rei. Incenso é utilizado para fazer a oferta para o Senhor Deus. Mirra é para passar no corpo para que não apodreça no sepultamento. Então, primeiro, receberem o Senhor Jesus como rei. Segundo, receber o Senhor Jesus como sacerdote, a oferta para os nossos pecados. E depois o Senhor da nossa vida, em nossos corações. E realmente precisa aceitá-lo. Então, eles realmente estão ali para adorá-lo. Então, os cristãos que receberam a salvação, os cristãos que estão vigilantes, os cristãos que realmente, verdadeiramente esperam pelo Senhor, que realmente recebem a condução do Espírito Santo, pois receberão o seu ensinamento. O dia do retorno do Senhor está muito próximo. Da mesma maneira como nós podemos identificar a estrela nos céus, até que essa estrela brilhe em nossos corações. É por isso que as pessoas que podem identificá-lo, realmente qual seja a dificuldade, qual seja a tribulação, até o dia de estarem diante do Senhor, eles irão segui-lo. Então, os magos, eles foram e adoraram. E pelo sonho, eles viram que não era para retornar para Herodes. É por isso que eles voltaram para um outro caminho, pelo um outro caminho. Então nós podemos ver que até o caminho de eles retornarem para as suas casas, o Senhor Deus conduziu. Então, porque se eles voltassem para Herodes, com certeza Herodes ia trazer um exército para tentar matar o Senhor Jesus. Nós olhamos em Tito capítulo 1, versículo 14. Então ele fala, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Quer dizer que realmente todos esses escribas, sacerdotes, eles diziam ser povo do Senhor Deus, mas não usaram nada do conhecimento deles para servir ao Senhor Deus. Eles somente ensinaram, deram realmente novidades para Herodes como matar o Senhor Jesus. Então o Senhor depois realmente tirou o Senhor Jesus para um outro lugar. É por isso que o Senhor Jesus realmente ficou vivo conforme a vontade do Senhor Deus, mas todas as outras crianças em Belém morreram. Então nós podemos ver que todos nós precisamos viver conforme a ordenança do Espírito Santo, realmente com cuidado, realmente para que nós não nos machuquemos, para que a igreja não se feche. Então os cristãos, se eles viverem de forma errada, realmente as pessoas do mundo irão confundir esse evangelho do Senhor Deus. Então o trabalho do Senhor Deus vai ser prejudicado. Então, nós precisamos viver conforme a condução do Espírito Santo. Então é um dos motivos de o povo de Israel ter negado o Senhor Jesus. Então, nós podemos ver que desde Belém,
realmente os pastores de ovelhas que eram tão pobres que cuidavam de gado naquele local. Então eles eram as pessoas que estavam mais próximas do Senhor Deus. Então também os magos que estavam mais longe do Senhor Deus receberam a condução desse Espírito Santo. Até Efésios capítulo 2 ele disse: seja aqueles que estão próximos, aqueles que estão distantes terão a paz. Então seja os próximos são judeus, seja os que estão longe, que são gentios, todos eles igualmente podem receber essa condução do Espírito Santo. Porque tudo pela salvação também é pela condução do Espírito Santo. A vivência é a condução do Espírito Santo. Até as pessoas para se encontrarem com o Senhor Jesus, para receber a vinda do Senhor Jesus, é pelo Espírito Santo. Então os cristãos, nós podemos ver os judeus daquela época, eles diziam que esperavam o Senhor Jesus, mas eles esperavam Jesus, um imperador que dominasse sobre Roma, que libertasse para resolver problemas reais, problemas carnais, problemas realmente visíveis. Mas o Senhor não se manifestou para eles. Então, se olharmos no fim desse século, do século XX, nos Estados Unidos realmente reuniram vários representantes realmente do cristianismo de Israel, e eles vieram e falaram: qual é a missão agora, atual, para nosso século, para os próximos séculos? Realmente é conseguir resolver os problemas realmente visíveis e reais. Vamos tentar ajudar os pobres, vamos resolver problemas sociais. Precisamos resolver os problemas reais à nossa vista. Essa é a missão do cristianismo. Foi o que eles determinaram. Eles não têm interesse na salvação do espírito. As pessoas que vão para a igreja também. Realmente o Senhor ele disse que não poderão ver o reino de Deus, mas se não nascerem de novo, mas eles não têm interesse algum. Eles não pensam sobre o espírito deles. Então eles não estão nem preparados para receberem o Senhor que está por vir. Então não existe a condução do Espírito Santo, não tem um coração de desejar o Senhor. Eles realmente são como cegos. É um cego conduzindo um outro cego. São religiosos que assim vai conduzindo. Você ouve as orientações de outro cego e cai num buraco. Então realmente são pessoas muito coitadas. Então as pessoas que estão vigiando, as pessoas que realmente estão esperando pelo Messias, as pessoas que realmente desejam a palavra, as pessoas que recebem a condução do Espírito Santo, somente estas pessoas podem receber o Messias que está para retornar. Então nós estamos num tempo tão próximo da vinda do Senhor. Nós precisamos estar acordados, nós precisamos desejar recebê-lo. Nós cristãos agora precisamos ter uma vivência adequada, qual seja a dificuldade, qual seja a tribulação. Nós precisamos ter o coração de esperar pelo Senhor. Realmente nós precisamos receber a condução do Espírito Santo. Precisamos viver conforme a condução do Espírito Santo. Nós precisamos entregar nosso maior tesouro para o Senhor, como os magos. Da mesma maneira, né, o Senhor ele permite a graça para essas pessoas, para que nós todos possamos participar nesse trabalho do Senhor Deus, nessa glória do Senhor. Porque qual seja o momento que o Senhor ele retorne, nós sempre precisamos estar acordados e precisamos recebê-lo. Então, quantas vezes ele já disse sobre isso? Então, quando nós estivermos diante do Senhor Deus, todas as pessoas que estiverem vivendo conforme a sua própria vontade, realmente são pessoas o quê? Vergonhosas. Nós precisamos ter o quê? O coração manso, obediente, honesto diante do Senhor Deus de forma adequada. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama. O Senhor Deus nos salvou nesse último tempo através da sua graça. Neste mundo está cheio do pecado. Neste mundo não existe a verdadeira felicidade, a verdadeira esperança. Nós somente estamos esperando para o Senhor retorne. Nós estamos somente esperando, desejando o dia para estarmos participando da sua glória. Então, todos nós que estamos acordados, como os pastores de ovelhas, possamos desejar a vinda do Rei, seja os magos que estavam esperando pelo Senhor, da mesma maneira como eles aceitaram o Senhor Jesus. Então que nós possamos ter o coração de esperar pelo Senhor, ou desejar a sua palavra, receber a condução do Espírito Santo, para que assim nós possamos ter o dia de estarmos perante o Senhor, que nós possamos viver, seja a nossa vivência para o Senhor, e toda a nossa vida possa ser conduzida pelo Senhor, para que no dia que o Senhor retorne,
nós possamos receber o verdadeiro elogio, possamos receber a glória diante do Senhor Deus, sem falta como cristãos. Que nós todos possamos ser segurados, sustentados e conduzidos. Senhor, que nenhuma pessoa entre nós realmente se perca no meio deste rebanho, mas que todos nós, como pessoas que iremos receber o Senhor, realmente sem falta no meio de todos nós, que nós possamos receber essa condução do Senhor. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.